Olá, me chamo Keliane, sou uma das editoras da revista Entrelaces e junto com a Alice Lange e a Amanda eu trabalho supervisionando os editores e ajudando nesse processo de publicação da revista. Atualmente a revista Entrelaces é uma revista Qualis B2 e já estamos na 20ª edição, organizando a 21ª. É uma revista trimestral, então nós temos 4 números por ano e são divididas em 2 edições de temática livre e 2 edições de dossiê, que tem um tema específico. A última publicação foi um dossiê sobre literatura fantástica e então a próxima, que é a que nós estamos trabalhando atualmente, é uma temática livre. Pensando nessa temática livre, vale destacar que é importante esse tipo de publicação porque os autores eles podem enviar textos de diversos temas, então você não precisa esperar uma chamada que se enquadre na sua pesquisa ou que se enquadre no trabalho que você tenha para você poder publicá-lo. Então você pode utilizar um pedaço de uma pesquisa ou um capítulo de sua dissertação, um capítulo de sua tese, ou mesmo um artigo que você tenha guardado há muito tempo, você pode publicá-lo nessa temática livre. O processo de submissão ele ocorre online, então os autores eles enviam seus textos a serem avaliados. Eu, Alice Lange e Amanda fazemos uma triagem desses textos, olhando se estão de acordo com os critérios da revista. Se o texto não estiver de acordo, o texto é devolvido para o autor para que ele adeque às normas da revista. E se ele estiver ok, nós designamos editores para ajudar nesse processo. Então os editores eles vão designar avaliadores de forma anônima. Então esses avaliadores vão dar um parecer sobre o texto submetido. A partir desse parecer, são 3 opções de parecer: aceitar com correções, com ressalvas, ou rejeitar. Se o texto precisar de alguma alteração, que é o segundo caso, o texto retorna para o autor e o autor faz as correções para que a gente possa dar prosseguimento à publicação. Depois de aceito o texto, o corrigido, o texto vai para o processo de editoração, que o editor ele vai colocar o nome do autor, vai fazer as adequações, algumas correções ortográficas que sejam necessárias, e aí sim vamos organizar os artigos para colocar na publicação. É importante pensar no papel da revista, no papel dessas publicações, no sentido de que a universidade pública, um de seus pilares é a pesquisa, é a extensão. Então, a revista ela serve como um meio de divulgação, de socialização das pesquisas. E a revista Entrelaces recebe textos de autores de várias universidades diferentes, inclusive universidades estrangeiras. Então é interessante por essa divulgação do conhecimento científico. Então, se você tem algum texto que queira publicar, um texto guardado, um capítulo de dissertação ou de tese, não precisa esperar até ter uma chamada com uma temática específica. E muito obrigada. Olá, eu sou a Solange Soares, sou pesquisadora na área de teatro clássico e na área das artes manuais feitas a partir de fios têxteis, como a tecelagem e o bordado. Estou aqui a convite da Entrelaces para falar um pouco sobre a minha experiência junto a esse periódico. Bem, eu fiz toda a minha formação acadêmica na Universidade Federal do Ceará, na qual tive a oportunidade de cursar letras e, posteriormente, o mestrado e o doutorado em letras. A minha pós-graduação foi feita pelo Programa de Pós-Graduação em Letras, o PPG Letras. E esse programa é o que mantém
a revista Entrelaços. Então, como aluna do programa, eu tive a oportunidade de atuar junto ao periódico. Atuei inicialmente como revisora e posteriormente, nos anos de 2014 a 2019, fiz parte do corpo editorial. Como vocês já devem ter visto em vídeos anteriores, a revista Entrelaços ela é feita por alunos da pós-graduação. Então, em 2019, eu me tornei uma aluna egressa ao defender a minha tese de doutorado e passei a atuar de outras formas junto à revista. Atuo como avaliadora, vocês já devem ter visto também em outros vídeos como funciona a avaliação da Entrelaços, em pares e às cegas, para garantir uma boa qualidade dessa avaliação. E agora em 2020, eu pude atuar como organizadora da revista. Bom, como organizadora, a gente faz o papel de reler todos os textos destinados àquela edição, que já passaram pelos processos de revisão e de avaliação. Depois desse processo é que eu recebo os textos, né? O organizador, a organizadora da edição já recebem os textos passados por todos esses processos anteriores. Então, cabe ao organizador ou à organizadora reler esses textos, pensar em uma forma harmônica, em uma sequência harmônica para colocá-los no sumário e na ordem da própria revista, e também escrever uma apresentação. Eu acho que a parte mais difícil é escrever a apresentação, porque você precisa encontrar um elo que ligue todos esses textos, né, assim como um fio que corre por todos os textos e que consegue uni-los, trazendo uma harmonia, né, você conseguindo pular de um texto a outro e criando uma sequência, uma coerência entre eles. Então essa para mim foi a parte mais complexa, porque muitos textos para mim eram totalmente desconhecidos. Acho que todo organizador passa por isso, né? Então alguns fizeram com que eu fizesse pequenas pesquisas. Eu fui ler sobre o autor que estava sendo citado, né? Não dava tempo de ler todas as obras citadas, mas você pode ver um pouco da teoria que está sendo citado, você pode ler alguma coisa a respeito daquele texto, né? E com isso você consegue alimentar essa sua apresentação. Bom, além da apresentação, também cabe ao organizador escolher uma imagem que vai para a capa da revista. Às vezes, no banco de dados da revista, a gente tem imagens para serem escolhidas, ou muitas vezes a gente não tem. Então, quando não há imagens, cabe ao organizador, à organizadora, buscar uma imagem que queira compor aquela capa, né? E assim foi feito comigo. Não havia banco de dados com imagens e eu escolhi uma imagem eu sugeri, na verdade, né? Eu sugeri à editora uma imagem para compor a capa da edição 19 de temática livre. Bom, eu espero que vocês tenham ficado animados em escrever, levar seus artigos, suas pesquisas, né, para a revista. Lembrem-se que esses periódicos, eles são de extrema importância para quem está numa vida acadêmica, né, uma oportunidade para a gente mostrar o que a gente está pesquisando. Às vezes você apresenta um artigo em uma revista e você tem um retorno, né? Alguém pode te sugerir novas leituras e alimentar a sua pesquisa. Então eu convido vocês a escreverem e a publicarem seus artigos na revista Entrelaços.